Então quer dizer que você foi montar o seu agente com IA e passou raiva com ele te respondendo coisa errada, inventando coisa ou até mesmo nem fazendo aquilo que você pediu para ele fazer. Além dele começar a inventar um monte de coisas que às vezes nem existem. Isso é muito comum nos dias de hoje, principalmente quando você não dá instruções ali para o seu agente IA, principalmente os chatbots com IA, sobre o que ele tem que fazer e também as exceções do que ele deve ou não deve realizar. Um próprio artigo da OpenAI fala que a melhor maneira de você formatar o seu prompt é utilizando o XML, que é uma maneira de formatação de documentos muito utilizada até hoje. E é sobre justamente isso essa aula daqui. Eu vou te mostrar um template completo e validado que você pode aplicar hoje aí no seu agente para ele parar de te dar trabalho e inclusive melhorar a visualização de todo o prompt e de toda a cadeia de pensamento que ele tem. Imagina só você otimizar os seus tokens, melhorar a eficiência e a assertividade do seu chatbot e, óbvio, melhorando a visualização do que ele tem ou não tem que fazer. Isso tudo em pouquíssimos minutos. Fala Alien, seja muito bem-vindo, eu sou o Eduardo Caresia e você está no canal Automatiza AI, o seu canal especializado em automações com inteligência artificial. Como já é de costume aqui do canal, vamos aqui para a parte prática para eu te mostrar como que são os fundamentos desse XML para prompts de agentes, onde você pode aplicar tanto na API do GPT, quanto na DeFi, no Flowise ou qualquer outra ferramenta aí que você use prompt. Então, já vindo para cá, basicamente esse modelo de formatação que a gente tem hoje aqui dentro da Automatiza é o XML. Não é à toa que a gente até cria aqui, né, o arquivo no próprio formato XML. Se você não sabe que programa é esse que eu tô aqui na minha tela, é o Visual Studio Code, um software onde você consegue, né, programar literalmente ali, mas que a gente não programa, a gente só usa isso aqui para formatar e ficar mais visual, conseguir aqui abrir e fechar ali os blocos do código. Beleza? Agora, um ponto já importante que você pode ver aqui é que a gente separa as seções do agente em inglês, aqui abrindo e fechando as setinhas aqui, né? Inclusive bem parecido caso você já programou em HTML, né? Onde você tem aqui a abertura daquela tag e o fechamento. Que assim você consegue passar instruções para a IA de uma maneira mais precisa. Então ela sabe o que é cada coisa e como ela deve se comportar a partir daquilo. Vou te explicar melhor agora, vindo aqui para o meu Obsidian, tá? Onde a gente tem aqui destrinchado cada tagzinha daquela. Então vamos lá. Aqui eu dei uma breve descrição da estrutura do XML. Vou deixar esse documento aí para todo mundo baixar. Vou deixar o link logo abaixo. Mas voltando aqui para o tema da aula, o elemento principal que a gente tem é o agent, igual vocês podem ver aqui, ó. Aqui a gente tem o agent, que é o que acopla tudo, porque dentro do agent a gente consegue pegar e definir cada propriedade, cada coisa. Assim como vocês vão ver que dentro de uma coleta de informações, de uma validação, ele tem os fields, os campos que ele precisa capturar daquilo. Então, voltando aqui para a prática, vamos lá. Então, estudamos o que é o agent, a gente tem a description, que é dentro, né, do próprio agent, que é como se fosse aqui um prefácio, né? Então, aqui a gente dá meio que para ele ali qual que é o contexto onde aquele agente vai ser utilizado. Nesse caso, né, a gente clica para o WhatsApp, que realiza agendamentos, consulta resultados de exames e tira dúvidas. Language, que é muito bom, né? Você deixar aqui, então, como no caso é informal e humanizado, muito bom você deixar isso aqui. E aqui em Communication Style, porque a gente deu a linguagem. Agora, o estilo de comunicação, Style informal, guia. Use os exemplos de saída fornecidos apenas como uma inspiração para gerar as respostas naturalizadas e contextualizadas. Jamais mencione a validação durante a conversa. O que é isso? Você vai ver que aqui para baixo, a gente, quando vai abrir uma função, como por exemplo o agendamento, a gente tem os fields, certo? E cada field ele tem uma validação. Já vou te explicar melhor o que é isso. Mas essa validação, ele por ser um agente, ele acaba narrando, né? Então ele fala assim, olha, eu vou ver se seu nome completo tem mais de 2 palavras. Ele acaba falando isso porque é o jeito que o modelo é treinado, tá? Ele não é um modelo para ser tão conversacional. Mas óbvio, a gente usa esse modelo aqui, que é o modelo de agente, porque ele justamente consegue executar funções que o modelo de chatbot, apenas chat ali, ele não consegue. Então, voltando aqui, né, a gente passa isso para ele não mencionar, né, a validação. E esse exemplo de saída é justamente quando a gente tem aqui um problema na validação, né? Então, a gente dá alguns exemplos. Isso aqui é muito bom. A IA adora outputs, porque ela sabe como se comportar. Mas pelo agente ser muito pragmático, vamos falar assim,
ele acaba meio que mandando a mesma coisa que está aqui, e não é isso que você quer. Você quer que ele use isso como inspiração, por isso que a gente menciona anteriormente aqui nele. Então, voltando aqui para a parte importantíssima, né, que é o que você quer ter dentro de um agente, que são as funções. Aqui dentro desse agent, a gente tem o quê? A gente tem a function de agendamento, no caso é um assistente de clínicas, né, um agente de clínicas, e dentro dessa função, a gente sempre vai coletar alguns campos, né, isso para qualquer tipo. Então, sempre que você precisar fazer uma requisição externa, seja em um calendário, seja em um CRM, você vai precisar de fields, né, de campos ali para chamar aquela requisição. Se você não sabe do que eu estou falando, você pode ver a aula que está aí no card para entender melhor como chamar funções ali dentro do seu agente somente quando precisar. Então ele vai lá e realiza uma função com código mesmo, com lógica, com integrações e requisições API dentro do modelo. Então a gente coleta o nome e dentro desse field aqui, né, a gente tem o prompt, certo? Que seria o quê? Esse field, esse prompt, ele serve mais como um apoio de o que o bot vai mandar para a pessoa quando ela precisa. Nesse caso aqui, né? Oi, qual é o seu nome? E a validação é name words maior que 1. No caso, a tradução, né? Traduzindo são palavras do nome. Então, se palavras do nome contém mais que uma, ou seja, é um nome, entre aspas, completo, né? Ele avança aqui durante o fluxo e vai para esse próximo field. Enquanto ele não avançar por aqui, a pessoa não vai conseguir passar, né? O chatbot não vai conseguir. E enquanto ele não passa por esse cara aqui, o chatbot não avança. Então, ela não vai evocar a função aqui no final, tá certo? Aqui tem mais algumas perguntas, né, sobre o e-mail, que a gente também poderia validar, né, se, por exemplo, você quer pegar só Gmail, e inclusive aqui a gente tem outra chave, né, aqui dentro que é o case. Então, corrija o e-mail em erros óbvios de digitação, que esse case é como se fosse uma exceção para essa regra. Então, aqui eu poderia criar um case aqui em cima, case, nome é igual a Eduardo, aí aqui a gente pode colocar aqui, ó, case. Olha só que legal. Aí eu posso colocar aqui a gente já tem um case, né, que a gente já tinha colocado ali anteriormente, e vale lembrar que essas duas formas são válidas, tá? Tanto a de cima aqui, quanto essa de baixo, tá bom? Aqui nesse caso a gente colocou porque ele fica mais enxuto e mais curto, tá bom? Mas se você é mais metódico e quiser seguir um padrão, você pode definir uma dessas duas formatações que vai dar certo. Aí aqui, ó, que nem caso a pessoa se chame Eduardo, chame-o de Xará. Então, caso o nome é Eduardo, a gente pode passar aqui para ele uma atribuição, né? Chame-o de Xará. Então, esse mesmo valor aqui é o que está aqui em cima, porém, vamos falar, formatado de uma maneira diferente, tá certo? E que a gente vai testar isso aqui um pouquinho mais na frente na aula. Outro campo importantíssimo que eu esqueci de mencionar é o nome do campo você tem aqui, que no caso é nome, e o tipo. Então aqui no tipo nome é type text, aqui no caso é e-mail. Esse type que é datetime, porque todas essas minúcias que você vai acrescentando no seu prompt, a gente consegue entender melhor do que se trata aquela informação que ele tem que coletar e quais as ações, quais os tratamentos que ele tem que fazer em cima daquilo, como é o exemplo desse caso. A gente vai ver que se eu pego e mando @gmail em vez de Gmail, o agente consegue corrigir e identificar isso. Aqui, né, médico, type text, então, Dr. Eduardo, Dr. Giroto, que era o exemplo da aula. Aqui o field, data e hora é muito importante, date time, porque daí a gente consegue formatar ele de uma maneira correta, ok? Que ele já vai salvar essa informação. E olha que legal, a gente tem uma outra função chamada Call Tools Immediately, né? Que seria chamar funções imediatamente, chamar Current Time e Weekday. Porque vocês lembram? Se você não sabe até, né, do que eu tô falando, vê nosso último vídeo, que é de agendamentos com a call.com, que vai estar aí no card também para você assistir. E vendo lá, você viu que, às vezes, o agente, ou melhor, na maior parte das vezes, o agente ele não consegue saber qual que é a hora atual. Então, a gente evoca essas funções previamente para poder pegar e extrair a data que o cliente está pedindo com base no dia e hora atual. E aqui nesse caso a gente chama essa weekday para também fazer referências no dia da semana, ou seja, o cliente vai lá e te pede, ó, quero para a próxima sexta-feira. Ele não sabe que dia é sexta-feira, né? No caso, só com a current time ele pega o dia e hora exato e esse weekday faz justamente esse cálculo, tá certo? E a validation é se a data é maior que o current time, né? Outro tipo de validação aqui. Ou seja, se o dia que o cliente mencionou é maior, né? Ou seja, está à frente de hoje, que é o current time. E por último aqui a gente deixa, né, se você quiser também, esse mention validation igual a false, que é mencionar validação, se você vê que o seu agente ele tá
ali falando muito, tipo assim, ah, vou verificar no nosso sistema, irei fazer as contas da hora atual e não sei o que, porque às vezes ele faz isso, tá? Então se você deixa dessa maneira também, cara, de verdade, reduziu 99% dos casos aqui. E daí aqui a gente passa todos os requirements, reforçando e reiterando o que tá aqui em cima. Nossa, Eduardo, eu vou ter todo esse trabalho para montar meu prompt? Não, você pode pedir pro próprio ChatGPT montar para você, que foi o que a gente fez aqui nesse caso, tá bom? Você não precisa ter todo esse trabalho. O próprio ChatGPT entende a maneira que seria melhor dele executar ali uma função de agente, tá certo? Você pode inclusive pegar esse modelo aqui, subir lá para ele e falar, ó, quero um chatbot assim, assim, assado, com base nessa formatação aqui. E ele vai montar todo o esquema XML para você. Aqui, novamente, aquele validation example, né? Então, caso a pessoa não informe ali, não esteja de acordo com a validação que a gente precisa. E aqui no final, né, o response template dessa função. Então, tudo certo, seu agendamento com o médico está marcado para data e hora. Qualquer coisa, estamos à disposição. Aqui, a gente tem uma outra função, né, que é a consulta exames, que pega um field chamado CPF e chama depois ali a função, né, Database API, que foi uma função que a gente criou ali na hora. E aqui é a última função também que a gente criou ali, que é para tirar dúvidas. Então ela chama essa ferramenta, vale lembrar que a de cima aqui também a gente chama, olha aqui, ó, que legal. A gente chama Current Time, Weekday, previamente, e depois agendar consulta, para ele entender melhor o que é cada coisa. Você vê que ele segue uma lógica, vamos falar assim, de programação, porém você programa de maneira humanizada. Então, nada mais é do que você pegar e montar um robô, só que como você estivesse falando com um humano. Então, hoje em dia é muito melhor de montar esse tipo de coisa. Mas e agora, Eduardo, como que é isso na prática? Vamos ver lá. Ó, então beleza, peguei aqui meu agente na DeFi, ó, GPT-4o Mini, para você ver que é realmente a versão dele. Vamos falar assim, mais burrinha que tem, né? Apesar dela ser muito mais inteligente que o GPT 3.5, ela ainda é a menos esperta ali dentre elas. Eu vou aqui fazer simulando, né, que eu sou uma pessoa que está querendo realizar um agendamento. Ó, oi, como posso te ajudar hoje? Quero fazer uma consulta. Primeiro, qual é o seu nome completo? Eu vou de propósito, né, falar Eduardo, certo? Ó, olha que legal. Xará, vamos lá. Preciso do seu nome completo para continuar. Pode me informar? Caresia. Vou só mandar bem chucrão mesmo. Ótimo, Eduardo Caresia. Agora, por favor, me diga qual é o seu e-mail para contato. Eu vou botar aqui eduardo@gmail.com. Vou até escrever errado aqui, ó, .on. Olha só que legal. Confirmar se é eduardo@gmail. Isso mesmo. Ó, com qual médico você gostaria de marcar a sua consulta? Note que aqui o nosso agente, ele está seguindo a mesma cronologia desses fields aqui, ó. Vocês estão vendo, ó, field nome, e-mail, médico, data e hora. Então, se por exemplo, você quiser primeiro pegar a hora, é só se jogar ela aqui para cima que vai dar certo, correto? Então, tem isso também, se atente a isso, tá? A maneira cronológica como você coloca aqui e como você executa as ferramentas é como ele vai externalizar aquilo pelo agente. Então, eu vou falar assim, ó, quero com o Dudu, ó, ele também vai pegar, né, o Eduardo, certo? Agora, qual a data e hora que você prefere? Hoje é dia 20/8. Então, se eu vier aqui falar, quero para dia 17/8, olha só que legal. Parece que a data escolhida já passou. Você pode escolher outra data futura para continuarmos? Posso. Ah, ok. Me confundi aqui. Ó, pode escolher uma nova data e hora que funcione para você. Estou aqui para ajudar. Pode ser sexta agora? Ó, sexta-feira, dia 23/8. Olha que legal, já pegou ali o dia certinho. Olha só que legal. Eu havia previamente, né, testado aqui e pedido para ele agendar para as 10 horas. Ele já notificou que às 10 horas tem uma pessoa ali naquele horário e me informou, né? Aqui, ó, no agendar consulta, ele passa toda uma lista de horários que inclusive tá bem grande aqui, mas que a gente manda só por desencargo de consciência. Qual deles você prefere? Pode ser às 15, então. Já chamou a ferramenta novamente. Olha só, seu atendimento com o doutor Eduardo está marcado para sexta-feira às 10h15. Qualquer coisa, estamos à disposição. Ou seja, ele responde do jeito que eu quero, executa na cronologia que eu quero, não delira, não inventa coisa e fica muito mais visual, tanto para você quanto para sua equipe poder ali mexer depois no prompt. Porque imagina só, hoje, às vezes você é um negócio pequeno, tem um agente ali trabalhando para você. Mas quando você tiver 5, 10, 20, o quanto de trabalho não vai dar para você pegar, às vezes, 3, 4 pessoas e ficar revisando esses prompts, vendo o que tá dando de erro, aonde é que vai estar o erro ali de lógica. E como eu costumo falar, as IAs são como uma criança de 3 anos de idade com o QI de Einstein. São muito inteligentes, porém levam tudo de maneira literal. E para você que quer fazer o seu negócio, assim como o nosso, prosperar, atrair clientes, estudar,
trabalhar junto conosco aqui da Automatiza, que eu te convido a participar do Desafio 5K com IA. Uma série de aulas ao vivo e gravadas, onde eu te ensino do zero a como utilizar as IAs e chatbots para otimizar a sua empresa, realizando o seu atendimento, gerindo seus processos e criando conteúdo automatizado com IA. Tudo isso de maneira 100% gratuita. Inclusive, você se inscrevendo, clicando no primeiro link aí da descrição de bônus, recebe acesso ao nosso curso gratuito Introdução ao Mundo das Automações. Além de participar da nossa comunidade, que inclusive tem um fórum focado totalmente em automações com IA. Para se inscrever no Desafio 5K e fazer parte dessa comunidade e curso gratuito, só clicar no primeiro link aí da descrição. Depois eu te dou algumas instruções para você acessar esse conteúdo. É isso, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal, que isso ajuda muito ao YouTube a entregar esse conteúdo de qualidade para mais pessoas que, assim como você, querem prosperar nesse mercado de maneira honesta e agregando valor para o mundo. Lembre-se sempre que, se você faz algo mais de uma vez, automatiza aí. É com pesar no coração que eu me despeço de você. Um forte abraço e fique com Deus.